Olá, sejam todos bem-vindos, estudantes e professores do ensino presencial mediado por tecnologia do 9º ano. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nesse momento, nessa aula. Então, vamos ver o que nós temos para a aula de hoje? Muito bem, na aula de hoje, na aula número 14, nós temos revisão. Então, vamos dar início, à nossa revisão, momento de muita atenção, momento de revisitar o conteúdo que foi dado na segunda unidade e assim podermos fazer a nossa avaliação. Então, vamos prestar atenção na nossa revisão. Vamos lá? Muito bem, então na nossa revisão nós vamos revisitar alguns componentes que vão estar nesse momento, fazendo parte da nossa revisão. Então é um momento muito importante, onde você pode observar suas anotações, colocar suas dúvidas e ir perguntando. Nós falamos durante as nossas aulas da unidade 2, falamos sobre os movimentos, movimentos artísticos e principalmente nós falamos da música. Dois movimentos musicais que tiveram e têm ainda até hoje a sua importância na cultura brasileira, na história política do Brasil também. E aí, esse movimento foi um movimento que vai pegar a questão de que dos acessórios tropicais da nossa região, da nossa cultura, e vai falar de forma aberta, deixando de lado um pouco a questão da influência europeia. Abandonou? Não. Eu sempre falo que a arte ela não abandona, ela vai recriar um novo olhar e, a partir daí, dar continuidade. Mas existe a sua essência, existe a sua influência. Então, o que nós podemos falar da Tropicália? Vamos ver? Então, a Tropicália surgiu em um período de intensas transformações culturais e políticas no Brasil. Então, intensas transformações, em meio à ditadura militar. Ela foi influenciada por movimentos internacionais como a pop art e o rock britânico, mas também buscou resgatar e valorizar aspecto da cultura popular brasileira. Lembram quando nós falamos da pop art, que ela vinha fazer uma crítica à questão da massificação, do consumismo? E aí a Tropicália também ela vai pegar essa influência da pop art para fazer crítica em relação à realidade que se estava vivendo no Brasil, mas de uma forma, vamos chamar, meia tropical, Então, e esse movimento fez o quê? Vamos lá? O movimento foi impulsionado principalmente pelos músicos Caetano Veloso e Gilberto Gil, que junto com os artistas, Gal Costa, Tom Zé, os Mutantes e o maestro Rogério Duprat, lançaram o álbum Manifesto Tropicália em 1968, marcando o início formal do movimento. Então, esse movimento Tropicália, ele vai ter o seu álbum, lançado, chamado de Manifesto, em 1968. E esse movimento Tropicália apresentou uma série de características inovadoras que o tornaram único na cena cultural brasileira desde o ano de 1960. Então, ele traz algumas características, ele vai mostrar, quais são as modificações que nós vamos fazer. Nós vamos deixar de lado tudo? Não. Nós vamos nos inspirar, ter inspirações, influências, como a pop art, o rock britânico, mas nós vamos falar de uma forma direcionada à nossa cultura, à nossa realidade, principalmente o momento que estava sendo passado, que o Brasil passava, que era a ditadura militar. E dentro dessas características, nós podemos citar algumas. Vamos ver? A primeira, fusão de estilos musicais. Então, o que é a fusão? É justamente essa mistura, A Tropicália misturou os gêneros tradicionais brasileiros, como o samba e a bossa nova, com influências internacionais como o rock, o pop psicodélico, jazz e música eletrônica. Essa fusão ajudou a criar um som híbrido e original. Então, ele mostra a sua característica, pega a influência, certo?
da pop art, do rock britânico, do jazz, mas ele coloca a sua essência enquanto Brasil, colocando dentro da música, do seu ritmo, a realidade que o Brasil vivia. Aqui nós temos duas imagens que caracterizam esse movimento, certo? Aqui nós temos do Caetano Veloso e os Mutantes. O Caetano Veloso faz, né, a capa desse disco, desse LP, e aqui nós temos os Mutantes, que é a sua vocalista principal, é a Rita Lee, aonde traz toda essa roupagem, até mesmo a forma de se vestir, as cores que eles utilizam, muito chamativa. E aí a Tropicália também tem algo como característica que é o experimentalismo. Os artistas tropicalistas quebram regras musicais convencionais, utilizando arranjos ousados, atonar distorções, efeitos eletrônicos e elementos do concretismo na música e na poesia. Esse espírito de inovação desafiava as normas da música popular. Então, trazendo essa questão do concretismo, ele vai também modificar a forma de cantar, a forma de expressar, a forma de representar também até algumas exposições, aonde nesse momento o público já é convidado a participar, a interagir, né? Então o público ele é convidado nessas exposições, vamos chamar de instalações, a percorrer de forma integrada, né, aquela arte. Então há essa mudança, eles vão quebrar algumas regras. Lembram como nós falamos da música, quando nós falamos, desculpe, do balé clássico, que há essa mudança até chegar no balé contemporâneo, mas que a essência, né, dos primórdios ainda permanece, certo? Falamos do tropicalismo e depois falamos de quê? A música de protesto. A música de protesto, ela vai ser aquela música que realmente vai falar do contexto, principalmente o contexto econômico e político que o Brasil vivia. Mas vivíamos num período, né, de censura, onde tudo tinha que ser passado pelo aval dos militares. Se eles não concordassem ou achassem que estava falando mal dos militares, eles bloqueavam, eles não deixavam passar, não deixavam chegar até o público. Mas a arte, ela usa alguns artifícios, e a metáfora foi uma desses artifícios, desses recursos que eles utilizavam para chegar até o público. E falamos que essas músicas, geralmente, elas são feitas para os intelectuais. Quem são esses intelectuais? São justamente aquelas pessoas que estavam lendo, que iam na fonte, que pegavam livros e sabiam da realidade do Brasil naquele período. E aí, o que nós podemos falar sobre essa música de protesto enquanto conceito histórico? Vamos ver? A música de protesto no Brasil refere-se a um movimento artístico musical que ganha força principalmente nas décadas de 1960 e 70, durante o período da ditadura militar, que foi de 1964 a 1985. Essas músicas expressavam críticas ao regime autoritário, à censura, à repressão política, à desigualdade social e às outras questões sociais e econômicas. Ao longo dos anos, a música de protesto se tornou um símbolo de resistência e um veículo para a expressão de demandas populares. É aquilo que eu falei. Então, a arte, ela levanta bandeiras, ela traz para o público, né, ela mostra para o público a necessidade, a ansiedade, o desejo que a população quer falar e que era proibido, né, falar. Então, a música, eles utilizavam esses artifícios através da música, das artes plásticas, do teatro, certo? Então, eles usam esses artifícios para driblar a questão dos militares, que os militares faziam essa censura. Então, esse período foi um período muito crítico em relação à arte, em relação à opinião pública. Tinham que ficar calados, né? Como nós vimos naquela música que eu coloquei para vocês em outra aula, sobre a banda, né? Então, a banda é uma música de protesto, onde as pessoas poderiam estar fazendo o que estivesse fazendo. Tinham que parar, ficar perfilada e ver a banda passar, porque se não fizesse isso, você estava sendo contra, e vocês eram chamados para uma conversa em particular.
e aí poderia voltar ou não para a sua casa, como a história conta que aconteceu, que várias pessoas até hoje não foram encontradas. Então, a característica da música de protesto tem o quê? Um conteúdo político e social. E eu quero colocar para vocês que não é a professora Lúcia que está falando, é a história, é o que aconteceu realmente no Brasil. E nós estamos falando da arte enquanto música de protesto, certo? Então, as letras tratam de temas como liberdade, democracia, justiça social, direitos humanos, opressão e desigualdade. Então, era esse contexto político e social que a música de protesto, assim como a Tropicália, também falava, certo? O uso de metáforas. Devido à censura, muitos artistas utilizavam metáforas e símbolos para escapar da repressão e vincular suas mensagens de forma velada. Então, aquilo que eu falei, que a música de protesto muitas vezes é feita para os intelectuais, as pessoas que vão buscar, que vão realmente ler os livros de história, eles vão conseguir entender o que essas metáforas estavam querendo falar. E aí eu trouxe para vocês uma imagem para representar uma metáfora, certo? Que é justamente o equilíbrio, que nós temos que ter o equilíbrio entre a razão e a emoção. E qual é a metáfora que eu utilizo aqui? O exemplo do coração e do cérebro, de uma imagem do cérebro, certo? Então aí, essa metáfora diz assim, ó, vamos equilibrar, o homem equilibrando a razão e a emoção. Então, quando falava assim, a música fala, estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar tocando coisas de amor. Será que a banda militar tocava naquele período coisas de amor? Então, estava à toa na vida, meu amor me chamou para ver a banda passar tocando coisas de amor. Né? Então, a menina que estava triste se levantou para ver a banda passar. Então, a metáfora, ele usa o quê? A banda, que é uma banda militar, mas que usa falando de coisas de amor. Mas será que era isso mesmo que acontecia? E assim, eles iam driblando a censura e chegando até o público. E aí a censura e repressão também. Durante a ditadura militar, muitas músicas foram proibidas e os artistas perseguidos, exilados ou presos. Então, eu trouxe uma imagem também que representa esse período, a questão de calar o público, de não deixar o público falar o que sentia, mas o que eles queriam ouvir. Né? Algumas pessoas chegam até a falar, vivemos numa ditadura. Vamos estudar, vamos ver a história, vamos procurar saber realmente o que é uma ditadura e fazer essa comparação. Aí nós vamos saber o que realmente é uma ditadura, certo? E eu trouxe para vocês algumas das principais canções desses movimentos, desses artistas. Vamos ver? Aqui, Chico Buarque. Suas músicas como Cálice e Apesar de Você são exemplos emblemáticos da crítica ao regime militar. Geraldo Vandré, com a música Para Não Dizer Que Não Falei de Flores, ou Caminhando, tornou-se um ícone do protesto contra a repressão militar. Então, eu trouxe para vocês aqui justamente um trecho de uma música, mas que ela não é daquele período, é um período depois, tá? Mas que está muito atual também, que serve tanto para os dias de hoje, como para o período da ditadura. Vamos ouvir? Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? No Amazonas, no Araguaia, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste, tudo em paz. Na morte, eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Terceiro mundo, se for,
piada no exterior. Mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios num leilão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Então, que país é esse, né? Que nós temos nossos povos originários e, de repente, o que nós estamos fazendo para preservar? Principalmente as nossas florestas, certo? Então, algo que é necessário para todo mundo. Mas, às vezes, a ganância do homem, não é verdade, destrói. E aí não percebe ou estuda uma forma, sim, de tirar o seu sustento, mas também de preservar, de também reflorestar. Às vezes só querem tirar e não reflorestar. E existe todo um processo que pode acontecer. E o que falta para esse homem? É justamente o estudo, né? Buscar, saber, se informar. É o que nós estamos fazendo aqui na sala de aula. Então, falando sobre esse contexto da música, nós passamos também por algo que representa o Amazonas, representa Manaus, que é o cartão postal. E falamos do Teatro Amazonas, mas do Teatro Amazonas enquanto estrutura arquitetônica. E o que nós falamos sobre, nesse momento, sobre o Teatro Amazonas enquanto arquitetura? Vamos ver? Então, o teatro localizado em Manaus é uma das obras mais icônicas da arquitetura brasileira. É um símbolo da riqueza e prosperidade do ciclo da borracha no final do século XIX. Sua construção e existência estão diretamente ligadas ao auge econômico da Amazônia, quando Manaus se transformou em uma cidade próspera graças à exportação da borracha, certo? E ele também tem a sua história, né? Então, como se deu essa história? A construção do teatro, em 1884 a 1896, a ideia de construir o teatro surgiu em 1881. Olha só, a ideia e o início foi em curto tempo, só para vocês verem como era, né? Então, no auge da riqueza gerada pelo ciclo da borracha, empresários locais e autoridades do Estado queriam uma casa de espetáculo que estivesse à altura das grandes cidades europeias. O projeto do teatro foi aprovado em 1884 e sua construção começou no mesmo ano. Então, não foram nem em busca de recursos, já foi começando a construção. E o porquê, né, que acontecia tudo isso que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Então, como foi construído? Qual era o material que foi utilizado para essa construção? Imagine só, a maioria do material, e para garantir a grandiosidade da obra, grande parte dos materiais usados na construção veio da onde? Da Europa. Por exemplo, o ferro utilizado veio da onde? Da Inglaterra. As mármores da Itália e os lustres de cristais foram trazidos da França. Agora você imagina, hoje nós demoramos às vezes um dia para chegar na Europa, de avião, utilizando o avião. Imaginem de barco, de navio, vindo esse material para chegar aqui no Amazonas, certo? Aqui em Manaus. Então, isso tudo foi um exemplo mesmo de riqueza para a construção do teatro. Então, o teatro foi construído justamente nesse auge, né, no apogeu do ciclo da borracha, e sua inauguração se deu em 1896. Ele foi inaugurado em 31 de dezembro de 1896 e teve, né, trouxeram uma apresentação italiana, uma opereta de La Gioconda, de Almicare Ponchielli. A inauguração marcou o ponto alto da era da borracha em Manaus, quando a cidade era uma das mais ricas do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, o Teatro Amazonas já tinha luz elétrica, enquanto que em São Paulo ainda não tinha, e a Manaus já tinha luz elétrica. Só para vocês perceberem como Manaus estava num apogeu e rica, né? E o que aconteceu para Manaus, de repente, não ser a cidade mais rica? Tudo isso
Nós podemos ver, encontrar onde? Nos livros, estudando, certo? E aí, nessa construção arquitetônica, nós temos o quê? Nós temos a cúpula do Teatro Amazonas. E aí a cúpula é o quê? A cúpula do teatro é uma das suas características mais notáveis, composta por mais de 36 mil peças de azulejos vitrificados, coloridos. Foi importada da onde? Da Alsácia, né? Na França. As cores da cúpula representam o quê? A bandeira do Brasil. E eu trouxe para vocês aqui as imagens, como ela foi construída, né? A forma, utilizando aço, por isso que ela é uma arquitetura o quê? Eclética, né? Porque ela também mistura a questão erudita, clássica, e a contemporânea, que é justamente utilizando o aço. E aí acontece o quê? Acontece a cores, né? A cor da bandeira representando a nossa bandeira. Então, o Teatro Amazonas, quando ele foi construído, o que as pessoas, os ricos, queriam era se sentir na Europa. Porque quem é que estava aqui? Era justamente os europeus que vieram para cá explorar a borracha, certo? E contam a lenda, né, que eles chegavam até a acender o charuto com dólar, para ver como era tanto dinheiro nesse período. Claro que eram os ricos, os trabalhadores, os seringueiros, os nordestinos que vieram para a exploração da borracha, muitos morreram de malária no seringal, né? Tanto é que nós temos aqui em Manaus, quem puder vir, conhecer o Museu do Seringal, né, que conta essa história. Lá tem até a representatividade de um cemitério. Então, muitos perderam a vida, mas os senhores que comandavam tudo isso estavam aqui na capital e queriam se sentir aonde? Na Europa. E construíram, né, esse teatro para apreciar as peças. Traziam, né, os artistas da Europa e aí, de repente, Manaus, que tinha, vamos dizer, uma festa de igreja, né, um arraial, e passa a ter espetáculos com caras, né, da Europa. Mas será que todo o público de Manaus conseguia assistir esse espetáculo? Não, com certeza não. Mas hoje nós temos acesso, toda a população pode ter acesso a espetáculos, a entrar no teatro, a conhecer essa casa de espetáculo, ver um pouco da história, certo? Porque ela é acessível agora ao público, né? Então, qualquer pessoa que venha a Manaus, quiser conhecer o Teatro Amazonas, só é ver o momento de visitação e lá você vai ter, né, uma visita guiada, né, pelos guias turísticos que tem lá. Então, você pode vir. Então, o teatro, a música, a história, a arte, elas estão se conectando. Então, tudo faz parte, né? Então, como nós falamos, do movimento Tropicália, do movimento da música de protesto, que vai ter as suas influências. É como se fosse uma corrente. Cada elo vai sustentando até o final. Então, a arte é isso. Ela não vai descartar, ela vai se influenciar e, a partir daí, ela vai criar muito mais. Falamos também de outros itens na nossa aula, como o teatro enquanto arquitetura, mas o teatro enquanto encenação. Falamos do roteiro, do texto, do diretor, da atriz, do ator, e conhecemos cada papel, o que é um protagonista, o que é um antagonista, o que um artista faz enquanto personagem, a caracterização deles, o figurino, a maquiagem, a peruca, os acessórios. Falamos da sonoplastia, falamos dos adereços, não é verdade? Falamos também da questão da iluminação. Então, tudo isso, o teatro enquanto arquitetura e o teatro enquanto encenação, certo? Então, meus queridos, a nossa aula, que teve esse passeio, né, na unidade 2, revisitou o quê? A música, o teatro, enquanto estrutura, enquanto encenação, ok? Então, agora, finalizamos a nossa aula.